Olá, meus amigos e irmãos, minhas irmãs. Eu quero começar uma série de vídeos formativos sobre a nossa fé católica. E escolhi um assunto bastante vasto, muito longo, que não dá, evidentemente, para fazer em um vídeo apenas. Por isso, farei um monte de vídeos. Até porque as nossas internets não são boas. E daqui que eu carrego um vídeo de 10, 15 minutos, vai uma era. Então é melhor fazer uns videozinhos curtos, mas por etapa, né, até chegarmos a concluir o nosso assunto. Então, vamos falar sobre a Santa Inquisição, que tem sido um assunto cavalo de guerra para muita gente que não tem fé, atacar a igreja de todo lado. Especialmente essa turma da universidade, alguns professores mal preparados, que tem como fonte somente o livro do MEC, que se presta a essa missão de destruir a crença, primeiro em Deus, né? Depois na Igreja de Jesus. E aquele menino que foi formado desde pequeno na Santa Igreja, aprendendo a doutrina católica, vê todo esse arcabouço de ensinamentos sendo destruído por essa turma que diz tudo é pouco e preconceito é muito, né? Porque não são pessoas que estão exatamente querendo encontrar a verdade, mas é para ser do contra. Então, nessa série de vídeos, nós vamos ter uma compreensão mais ampla dessa questão da Inquisição. Não é só chegar e dizer que a igreja matou lá na Idade Média, não sei o quê. Calma lá. Vamos entender direito essa questão. Vamos estudar seriamente esse contexto histórico, para então a gente lançar um julgamento sobre esse fato. Que é muito fácil a pessoa sair metendo a língua na igreja, apenas tendo fundamento esses livros do MEC. E aqui eu já começo dizendo que a história, ela é tendenciosa sim. E o jeito dessa turma fazer história, muitas vezes não é uma forma correta. Não todos, é claro. Mas existe uma turmazinha metida sabida, que de sabida não tem nada, que gosta justamente de usar a história de forma errada. Então, por exemplo, você querer julgar os fatos lá da época da Idade Média, quando houve a Inquisição. Mas nós vamos entender nos vídeos subsequentes o que foi verdadeiramente a Inquisição, porque alarmam de forma absurda os acontecimentos e colocam a igreja como se fosse uma tirana, como se fosse uma, sei lá, talvez uma organização criminosa, coisa assim. Portanto, faltam muito com a verdade. Esse vídeo aqui é somente uma abrangência assim muito grande. Apenas vou tocar no assunto, mas o grosso mesmo é nos próximos vídeos. Mas de antemão dizer que a história da Idade Média é muito mal contada na história universal. Porque, como eu disse, você querer julgar um dado histórico a partir das categorias que a gente tem hoje, por exemplo, julgar a Idade Média, julgar os atos, o pensamento daquela época com as categorias de hoje, isso primeiramente se chama anacronismo. Deslocar o contexto histórico, contexto cultural, social daquela época. Então, começar já tendo essa visão.
Não é só sair vomitando absurdos sobre a igreja, não. Vamos entender direito. E ainda hoje, nesse vídeo, dizer que essa luta contra a igreja começou lá no século XVII, XVIII, quando surgiu o Iluminismo. O Iluminismo, ele é uma corrente de pensamento filosófico que tem um jeito diferente de pensar políticas, de pensar a cultura, de pensar a sociedade. E o Iluminismo teve como expoente maior Voltaire, um filósofo francês, visceralmente anticlerical. Então, essa turma dos iluministas, que falavam assim, século das luzes, século XVII, XVIII, porque na cabeça desses filósofos e dessa turma da época, o pensamento só evolui aí. Interessante, né, que na Idade Média, que ele chama de obscurantista, foi a época em que mais houve desenvolvimento da ciência. Basta dizer que foi a igreja que criou, por exemplo, as universidades. A universidade hoje deve à igreja, porque estávamos ali saindo do Império Romano, depois vieram os bárbaros, e a igreja lutou para que a sociedade, a civilização ocidental, tivesse os costumes, a moral, a convivência em sociedade, portanto, uma luta contra esses bárbaros. Assim, a questão do direito, assim, é a igreja que organiza toda a sociedade ocidental na época da Idade Média. Como é que pode ser o obscurantista? Mas isso aí a gente vai vendo aos poucos, né? É importante a gente notar que não podemos falar sobre a história da igreja sem entrar no contexto da época, sem julgar com as categorias da época. É a primeira coisa que a gente vai dizendo aqui. E mostrar que essa luta contra a igreja começou com os iluministas. Depois do século XIX, a gente tem novos pensamentos liberais que vão piorar mais ainda. E entra o século XX, XXI, continua assim esse ranço do tempo do iluminismo. Agora, para nós que somos cristãos católicos, uma palavra da Sagrada Escritura nos garante a fidelidade da igreja, que é lá em 1 Timóteo 2,4, primeiramente, quando Deus diz que todos sabem chegar ao conhecimento da verdade. E o mesmo Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Repare bem, a igreja é o alicerce e a coluna da verdade. Quem diz isso é São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3,15. Então, se você é uma pessoa que acredita em Deus, porque tem muito católico que vai muito na onda dessa turma do contra. Tem muito católico que absorve isso, que compra isso como verdade. Não estou dizendo que houve erro, que não houve erro. Houve erro. Mas entre dizer que houve erro e dizer os absurdos que se dizem, tem uma distância muito grande. Tem muito jovem que se desviou da igreja, que se revoltou contra ela, porque só ouviu seu professorzinho lá da universidade. Esqueceu de pesquisar a fundo. E com esses vídeos a gente quer esclarecer, provando, pelo contexto histórico mesmo, que a igreja não é nada disso do que pintam por aí, não. Então é isso. Vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas hoje tem essa ideia principal. Se fala muito mal da igreja da Idade Média, sem conhecer o que é a Inquisição. A gente vai ter que primeiro conhecer, saber o que é direito, o Tribunal da Inquisição, quando foi criado, por que foi criado e realmente o que aconteceu. E tendo como base esse texto de São Paulo a Timóteo, dizendo que a igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Se a Bíblia diz isso,
não é um professorzinho de história que vai dizer o que a palavra de Deus diz há mais de 2000 anos. E outra, a própria história diz que as fontes mais perto dos fatos são mais críveis do que umas fontes longe dos fatos. Que autoridade tem um professorzinho, ou qualquer um desses aí que é contra a igreja, daqueles que conviveram no comecinho da igreja, quando São Paulo vai dizer que ela é o alicerce e a fonte da verdade? Quem tem razão? São Paulo que disse isso, ou esses caras que estudam a apostila só? Fique para você refletir. E depois a gente vem com o segundo vídeo, já começando a destrinchar esse assunto da Inquisição. Grande abraço a todos e até a próxima vez.